Fala, investidores! Hoje é um dia extremamente importante para o mercado cripto, principalmente para o Bitcoin em relação ao dólar. Gráfico de 15 minutos aqui na tela já para vocês acompanharem comigo as minhas análises. E o que acontece, turma? Hoje saiu muitos dados econômicos, nesse exato momento calendário econômico na tela, e esses dados econômicos eles estão influenciando de maneira positiva no dólar, né? Ou seja, jogando o dólar para cima, mostrando que basicamente a economia americana está muito saudável, principalmente em relação ao mercado de trabalho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o relatório que saiu no dia de hoje às 10h30, que é o relatório de payroll, né? Um dado muito conhecido, mostra basicamente a força do mercado de trabalho, e o dado de hoje ele veio muito diferente do que os economistas esperavam, né? A projeção era de 185 mil, né, novos empregos, só que aí veio 517 mil novos empregos, ou seja, mostrando que de fato o pessoal tá como nunca trabalhando e trabalhando muito forte nos Estados Unidos. Isso aqui impacta diretamente quem, Marcos? Isso impacta diretamente o dólar. Gráfico em 15 minutos aqui para você do SDX, né, que é aquele índice onde pega o dólar e 6 paridades cambiais muito fortes, como por exemplo o euro-USD, e faz uma média entre eles, né? Então o que a gente consegue perceber é que no curto prazo, gráfico de 15 minutos, após as 10h30 aqui, ó, 10h15 já começou o movimento, mas 10h30 o mercado simplesmente dispara, e toda essa alta se dá por causa dos relatórios, né, que saíram no dia de hoje. Não somente relatório de emprego, o payroll, como também os dados de PMI-SM, tá? Saíram diversos dados, atividade empresarial, PMI composto do S&P e assim por diante. Todos esses dados basicamente fizeram o dólar disparar aí no curto prazo. E o que acontece com o Bitcoin? Basicamente, quando o dólar sobe, o Bitcoin ele simplesmente desaba, e foi o que de fato aconteceu. Mas o que é belo de se observar é o seguinte: os dados econômicos eles mostraram que a economia americana vai bem. E o que isso significa? No curto prazo significa queda porque reforça o dólar, e aí a gente tem essa condição natural onde o dólar sobe e o Bitcoin cai. Mas, de maneira geral, se você pensar no médio e longo prazo, isso é muito positivo para o Bitcoin, porque fala assim para o mercado, né, como um todo: olha, não vai ter uma recessão como o pessoal estava falando antes, né? O pessoal estava dando certeza, nossa, vai ter recessão, eu tenho certeza que vai ter recessão e tudo mais, mas agora, basicamente, essa recessão ela já está sendo tirada do jogo, né? Basicamente, os mercados voláteis já estão precificando uma alta bastante significativa, né, como foi essa alta dos últimos dias, e isso é muito positivo para o mercado cripto, não somente o mercado cripto, mercado acionário também. E basicamente, pessoal, agora falando de análise gráfica, vamos puxar aqui o Bitcoin no gráfico de 4 horas, né? Ele faz aqui o que eu chamo de candle de liquidez. Esse candle é extremamente positivo, tá? Extremamente positivo. Se ele fechasse no 4 horas, isso significa que o mercado pode fazer uma alta bastante forte. Como assim, Marcos? Olha só, se você observar no gráfico, os candles de liquidez são os candles que buscam liquidez para baixo para estopar a galera, e depois vem uma alta muito forte. Então, olha só, aconteceu esse candle de liquidez aqui nessa região, né? Inclusive é conhecido também como martelo, esse padrão de candlestick, esse padrão gráfico. Mas aconteceu um candle de liquidez também, né? Vou mostrar para vocês aqui nessa região, foi buscar liquidez, deixou um pavio muito grande. E esse tipo de candle, ele é muito positivo, tá? Principalmente quando a gente está em uma tendência de alta, o que a gente vai procurar na tendência são justamente esses candles. Serve tanto para o longo prazo quanto também para o curto prazo, tá? Olha esse candle aqui, mais um candle que vem buscar liquidez, estopa todo mundo e depois volta a subir muito forte. Bom, vamos analisar de maneira geral aqui essa tendência. Eu vou fazer o seguinte, né? A gente está aqui no gráfico de 4 horas e a gente vai começar a traçar algumas regiões, né? Eu vou buscar com vocês primeiramente uma linha de tendência que eu acho que fica claro para todo mundo ver, que está passando aqui, ó, nessa região. E olha só, foi a mesma linha de tendência que serviu como suporte para o preço durante esse movimento de queda. É uma linha de tendência extremamente importante que o mercado vem respeitando, porém todo mundo sabe, acho que todo mundo está vendo que existe aqui em cima uma região de resistência para o preço, tá? Então o preço está com dificuldade de passar dessa marcação. Bom, com esse candle de liquidez, eu acho que é bem provável que o mercado, né, se esse candle de liquidez fechar positivo, acho que é bem provável que o mercado vá conseguir romper essa região. Então vamos lá, esse candle é das 9 horas, então ele vai fechar às 1 hora da tarde vai fechar esse candle de 4 horas, e aí a gente pode ver o mercado continuando no dia de hoje esse movimento de alta, seguindo para uma alta mais forte, quem sabe, né, conseguindo romper essa região. Se romper essa região, aí a gente pode ver uma disparada de preço, e eu já vou determinar aqui com vocês essa disparada de preço da seguinte maneira. Tá vendo que a gente tem um triângulo aqui subindo, né? É como se fosse um triângulo. Vou buscar aqui para vocês uma linha de tendência, e olha só, se eu pegar esse movimento de expansão aqui
e eu puxar ele, ampliando ele para cima, eu vou ter mais ou menos o alvo de onde o preço pode ir caso haja um rompimento dessa região de $23.851. Então ele pode ir lá em $27.188. Bom, é basicamente isso que eu estou acreditando aí para o mercado, né, e principalmente para o Bitcoin. E olha só como é importante eu ressaltar o seguinte com vocês. Antes eu estava falando bastante sobre queda, sobre o mercado poder cair e tudo mais, e as condições, o cenário naquele momento era realmente de queda. Agora, pessoal, com todos os dados econômicos que a gente está tendo, os dados mudaram. Então não dá para mim ficar falando assim para você, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Se eu falar isso, você provavelmente vai ficar tomando stop, tomando stop, tomando stop. E fazer vendas, né, apostando contra o Banco Central americano, não faz sentido nenhum. Porque se eu aposto contra o maior órgão que a gente tem, do governo mais forte que existe, que é o governo americano, a gente provavelmente vai perder. Não tem nem como a gente entrar numa guerra dessa. Então, na minha concepção, o Banco Central sinalizou na reunião de ontem que o mercado, as rendas variáveis, elas podem subir porque a inflação ela está sendo mais controlada. Eu sei que tem muita gente ainda falando em queda, em queda, em queda, mas é aquilo, pessoal. As cadeias produtivas, as cadeias logísticas estão voltando em pleno funcionamento. A pandemia já está ficando para trás e eu acredito que agora a gente vai entrar em uma condição de expansão econômica. Então, eu estou muito feliz com essa ideia de expansão econômica porque todas as criptos vão subir. E hoje eu vou postar aqui para vocês ainda hoje, tá? Análise de Litecoin, análise de Shiba Inu, análise de XRP, né? Análise de Matic, de Uniswap e assim por diante, de várias altcoins. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo nesse vídeo para mim qual altcoin você quer que eu analise, né? A altcoin que, por exemplo, você está acumulando sua carteira. Bom, então na minha concepção, o Bitcoin tende a disparar com todas as análises macroeconômicas, né? Com todos os dados positivos aí pro mercado americano e também através desse padrão gráfico que a gente está observando. Bom, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!